Guerra da Coreia. A princípio, voltando atrás na história da Península Coreana, que é uma região que fica ao extremo oriente ali do território chinês. Aqui em cima já é o território soviético, na época inclusive. Então é essa península aqui que delimita o território da Península Coreana. Nós temos, durante a Segunda Guerra Mundial, uma ocupação pelos japoneses. Na verdade, os japoneses já ocupavam a Península Coreana há algum tempo já. O Japão, como eu expliquei para vocês, era um império em expansão já nos tempos do período entre guerras, até mesmo no tempo da Primeira Guerra Mundial. Então a Coreia já era uma região dominada pelo Japão há um certo tempo. Após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, nós temos a divisão da Coreia entre os países vencedores. No caso, os países vencedores que estavam inteiros, a União Soviética e os Estados Unidos. Então, a região do norte da Coreia foi dividida para a União Soviética e a região do sul para os Estados Unidos. Evidentemente que a União Soviética ficou com a região do norte, porque a região do norte está em contato direto com o território soviético. E a divisão entre as duas Coreias, como é chamado hoje, foi dividida em base do paralelo 38. O paralelo são aquelas linhas imaginárias que dividem a Terra em diversas linhas retas, né, formando esses paralelos. São circunferências que dividem a esfera da Terra em diversas linhas paralelas. E o paralelo 38 divide o norte da Coreia do sul da Coreia. O norte da Coreia, no momento, era pró-socialista, era de domínio soviético, e o sul da Coreia, pró-capitalista, de domínio americano. E com o tempo, você vai ter a imersão de dois estados totalmente antagônicos. O estado do norte vai formar a República Popular e Democrática da Coreia do Norte, que vai ser um país socialista, e a Coreia do Sul vai formar a República da Coreia do Sul com tendências capitalistas. A Coreia do Norte com apoio soviético e a Coreia do Sul com apoio americano. A Coreia do Norte ela vai invadir a Coreia do Sul em 1950, empolgado pela vitória do socialismo na China, que também é um território muito próximo dessa região. O Norte vai se motivar com essa vitória do socialismo e vai tentar unificar as Coreias por meio do regime socialista. E assim, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, eles vão derrubar o governo pró-ocidente e vão unificar o país sob o regime socialista. Vai haver uma pequena resistência aqui na porção mais sul-oriental da Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte vai efetivamente dominar a maior parte do território da Coreia do Sul. Você vai ter uma reação imediata da ONU em relação a essa invasão. Você está basicamente sumindo com um país, sumindo com a República da Coreia do Sul. Mas o que vai acontecer é que a ONU vai ser acionada, mas vai acontecer uma série de jogos políticos dentro da ONU em si. Eu expliquei para vocês na aula de Segunda Guerra Mundial que a ONU tem um chamado Conselho Permanente. Esse Conselho Permanente são formados por 5 países. Os países ao qual o Conselho Permanente era formado naquele momento eram China, União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos. Você então tinha apenas um país de ordem socialista. Por quê? Porque a China, que era representada na ONU, naquele momento era Taiwan. E era a antiga República Chinesa, que era uma república capitalista, antes de acontecer a Revolução Socialista. Ou seja, você vai ter a representação da China como a antiga China, não como a China estava agora. A China já havia passado pela Revolução Socialista e vai ser esse um dos motivos de que a União Soviética vai se utilizar para boicotar o Conselho de Segurança. Eles não vão participar da reunião de definição do que eles vão fazer em relação à Coreia do Norte, porque eles não vão aceitar que Taiwan represente a China. Pessoal, eu vou explicar agora o que significa essa questão da China continental e Taiwan no próximo slide. Mas é importante dizer que a China que representou
na reunião da ONU, naquele momento, não era a China socialista, e sim a antiga China, a República da China, e os seus representantes governantes estavam refugiados na ilha de Taiwan, que fica ao sul do território chinês. E essa foi a China que foi até a reunião e representou a China. E por meio dessa representação, a União Soviética vai boicotar esse Conselho de Segurança, não vai até reunião, ou seja, nós vamos apenas ter 4 cadeiras, China, França, Inglaterra e Estados Unidos, e todos vão votar a favor, evidentemente, da influência americana, e eles vão condenar a Coreia do Norte, e vai ser autorizada uma intervenção militar da ONU lá nas Coreias. Como a principal força militar no momento era os Estados Unidos, nós estávamos num tempo de imediato pós Segunda Guerra Mundial, então a França e a Inglaterra não tinham forças para poder juntar um exército e mandar para lá. Os Estados Unidos foi o país efetivamente que mandou batalhões lá para a Coreia. Agora explicando para vocês um pouco melhor sobre o que aconteceu em relação a Taiwan, ou também chamada de Formosa, como é chamada essa ilha em alguns mapas, ou também chamada de Ilha Rebelde. Taiwan é uma ilha em que virou refúgio dos governos da antiga República da China. Quando aconteceu a Revolução Socialista na China, os antigos governantes fugiram para Taiwan. Taiwan sempre foi uma ilha chinesa, e eles partiram para essa ilha aqui e fizeram basicamente uma ilha rebelde e conseguiram se estabelecer aqui nesse arquipélago basicamente que existe aqui na porção sul-oriental da China. E Taiwan hoje em dia representa um país totalmente desenvolvido no sentido econômico. É um país que até tido como tigre asiático, são os países que tiveram um grande boom econômico na década de 70, mais ou menos. Taiwan passou por uma grande revolução tecnológica, são países que exportam muitos produtos, são países considerados plataformas de exportação, são países que têm uma grande produção industrial, mas voltados muito à exportação e venda para outros países. Você pode até ver que Taiwan produz muitos produtos eletrônicos como nós utilizamos, como computadores, videogames, celulares e outras coisas, e é assim até hoje. Taiwan é um país que tem uma produção industrial muito grande, uma produção industrial muito voltada a essa parte de alta tecnologia. E por meio desse conflito na Coreia, você vai ter a oposição da China e dos Estados Unidos. Da China, quando eu falo China aqui, eu estou falando da China socialista, da China já que tem essa bandeira que tem aqui a estrela socialista, e aqui nós até coloquei a comparação aqui com a bandeira da União Soviética. São duas bandeiras vermelhas, o vermelho representa o comunismo em si, a estrela aqui representa o socialismo. Aqui na União Soviética nós temos o martelo e a foice mesmo, é a estrela aqui em cima do socialismo. Então são bandeiras muito parecidas em si, e naquele momento, no momento em que a China imediatamente fez a revolução, ela se associou diretamente à União Soviética, ou seja, eram dois países ali muito próximos no sentido político, e eles vão ceder um apoio militar à Coreia do Norte para resistir a esses batalhões que os Estados Unidos ia começar a mandar depois da decisão da ONU. Então você vai ter uma crise internacional novamente. Por quê? Porque as duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética, vão estar muito próximos de ter um conflito militar direto, mas isso não vai chegar a acontecer. E aqui nós temos um mapa mostrando mais especificamente o que aconteceu. A Coreia do Norte, em 1950, invade a Coreia do Sul. Aqui nessa primeira imagem, animado por meio das conquistas socialistas na China, eles vão invadir a Coreia do Sul. Eles vão conseguir dominar uma grande parte da Coreia do Sul, vão conseguir unificar as Coreias sob um regime socialista. E aí você vai ter aquela reunião da ONU, a reunião vai decretar a Coreia do Norte como culpada desse conflito militar. Assim vão começar a mandar batalhões americanos para a região. Os batalhões vão fazer uma reviravolta no conflito, vão empurrar a Coreia do Norte de volta para cima, para o território soviético, até que a China e a União Soviética vão começar a auxiliar militarmente a Coreia do Norte, e assim o conflito fica equilibrado até que vai ser assinado o armistício em 1953. Você vai ter a morte de Stalin, e isso vai facilitar a assinatura desse armistício. O Stalin, evidentemente, era um ditador que não era muito a favor de paz. No momento em que Stalin morre, Khrushchev assume o cargo de líder da União Soviética. Ele vai facilitar o acordo de paz. Vai ser feito o armistício de Panmunjom, que vai ser chamado.
e vai se restabelecer as fronteiras dos países, e nessa fronteira você vai seguir o paralelo 38, como eu falei lá em cima. Pessoal, é importante falar que esse armistício de Panmunjom é apenas um cessar-fogo, não foi um tratado de paz assinado entre os dois países. Então, teoricamente, esses dois países estão em guerra declarada até os dias de hoje. Nunca foi assinado um tratado de paz definitivo solucionando essa questão. Os países estão apenas em um cessar-fogo. E o cessar-fogo está em vigor até hoje, como até mesmo diz aqui no texto: assegurar uma cessação completa das hostilidades e de todos os fatos de força armada na Coreia, até que uma solução pacífica final seja alcançada. Essa solução pacífica nunca foi alcançada até o dia de hoje. E até mesmo no dia de hoje você tem aquelas questões de crises nucleares da Coreia do Norte em relação ao mundo. E o país ali que mais ficou preocupado em relação a isso, evidentemente, é a Coreia do Sul, que é o país mais próximo dessa nação. Os legados que esse conflito deixou teve um impacto enorme na Guerra Fria. Foi o primeiro conflito que quase basicamente tornou realidade aquele conflito entre potências nucleares, e isso fez alimentar um pouco do antagonismo entre as superpotências. Houve diversas mortes de coreanos, quase 300 mil sul-coreanos foram mortos pelo norte, o que evidentemente realça também a rivalidade entre as duas Coreias, e cerca de 30 mil americanos também foram mortos, o que é um número razoável considerando que os americanos entraram na guerra somente no final ali do conflito. A Península Coreana atualmente, como eu falei para vocês, é um país muito problemático, é um dos países mais pobres e fechados do mundo, é uma ditadura basicamente, e é um país que constantemente está na mídia aí por suas ameaças nucleares, principalmente em relação aos Estados Unidos e ao Japão, né? Isso não mudou até 2017, está assim há muitos anos a Coreia do Norte sempre essa maleabilidade de vai ameaçar arma nuclear ou não, e recentemente a Coreia do Norte até mesmo testou um míssil balístico e teve sucesso com isso. Portanto, o mundo cada vez mais fica tenso em relação a essa situação, que até hoje não chegou a uma solução apropriada e final.